na aula do oitavo. Ah, agora foi. Tá aparecendo aí para vocês, pessoal? Sim, Beleza. Sim. Então, vou pedir, desliga os microfones, mas se precisar falar comigo, pode falar, tá? Ó, então, hoje nós vamos continuar falando relacionado com aquela questão de paisagem. Nós vamos falar do campo e da cidade, tá? Como que é a organização das cidades e e da região do campo, da zona rural, tá? Então, ó, só voltando lá, nós já tínhamos falado, né? Espaço geográfico, nós vimos lá que é o todo, né? Tudo aquilo que está à nossa volta, ele é produzido de diferentes maneiras, né? Então, cada espaço geográfico ele vai ser muito diferente, né? Espaço geográfico é aquilo que está à nossa volta, que foi transformado pelo ser humano, né? A gente já viu isso. E aí ele vai ser transformado, produzido de formas diferentes de acordo com quem vive naquela região, né? Olha lá, de acordo com o modo como cada povo, sociedade ou grupo de pessoas se relaciona com os elementos naturais. O que é elemento natural? A natureza, tudo aquilo que existe da natureza, né? Então, ó, vamos ver, por exemplo, eu vou colocar aqui alguns exemplos para vocês, como que isso se manifesta na paisagem. Olha aqui, tá? Então, nós temos aqui diferentes paisagens, diferentes espaços transformados, né? E de acordo com de acordo com a relação do homem com a natureza, né? Então, ó, em alguns lugares do planeta Terra, a construção das moradias é adaptada à dinâmica da natureza. Então, para se construir algo, a casa, onde você vai ver, você vai se adaptar a como é a natureza naquele lugar. Então, na primeira imagem, que é a imagem um, nós temos a região do Piemonte na Itália. É uma região de montanhas, né, em que neva, né? No inverno cai muita neve. Então, as casas eles construíram casas adaptadas a esse clima. Então, são casas de rocha, né, feitas de pedra, que isola bastante o frio, né, e o telhado, ele é mais inclinado, porque aí a neve, com o tempo, ela vai deslizar, cair do telhado. Porque se fosse um telhado mais reto, a neve vai acumulando, acumulando, pesando, uma hora vai fazer com que o teto caia, né? Aí mata quem está embaixo, dentro da casa, né? Aí a casa tem também outra coisa que é muito comum nas casas dessas regiões frias, que é uma lareira, né? Então a gente vê lá no topo das casas nós temos a chaminé saindo, né? Por quê? Para ajudar a aquecer a casa, eles queimam lenha, né? A segunda casa, a foto, são casas lá em Myanmar, que é um país lá da Ásia, perto da Índia, tá? Como as pessoas vivem ali próximo do lago, eles construíram as casas no que a gente chama de palafita, que eles fazem estacas e constroem a casa acima do nível da água, porque se tiver uma cheia, mesmo que o nível da água suba, ela não vai entrar dentro das casas. E a casa aqui, ó, já não é de pedra como era a outra, é uma casa de madeira, né? Porque é uma região quente, então não pode ser um material que vá ficar muito quente, né? Agora aqui na nossa região nós não temos nenhum problema com neve, nem com cheia de rio, né? Que nem aqui onde a gente mora. Então a gente constrói a casa com tijolo, no nível do solo mesmo, tranquilo, normal, né? As nossas casas são normais. E a atividade econômica também vai influenciar, né? Na imagem 3 nós temos um pasto, né? É algo que a gente conhece bem aqui na nossa região, né? Como a economia que depende da criação de gado, então, a paisagem é o pasto, né? Já na imagem 4 é o centro de uma cidade, uma área urbana, olha lá, São José dos Campos, a área comercial, né? A gente pode relacionar com o centro de Guaxupé, né? As lojas, os comércios e tudo mais. Então, olha para vocês verem, ela adaptou, ela transformou o espaço de acordo com a forma de viver ou de acordo com a economia daquele lugar, com o que vai gerar dinheiro, né? Tá lá. Campo e cidade são espaços distintos, né? Cada um tem sua própria característica, produzidos a partir da relação dos grupos humanos, ou seja, nós seres humanos, com a natureza. Embora diferentes, eles são relacionados e integrados, um depende do outro, né? Porque o campo, quem vive no campo, depende do maquinário, depende
tratamento médico, de educação, que está na cidade. E quem vive na cidade, a cidade depende do campo para carne, leite, alimentos em geral, né? Produtos agrícolas. Isso ocorre porque as atividades econômicas praticadas no campo, lá, como agricultura, pecuária e extrativismo, dependem das atividades relacionadas na cidade, né? Olha lá, ó, os agricultores precisam dos maquinários que são produzidos na indústria, que está na cidade. Então, a cidade produz o trator que é levado para o campo. E aí o agricultor usa esse trator para fazer a colheita que ele vai vender para a cidade. Então, olha para vocês verem, vai e volta, está dependendo, tem uma relação, né? A indústria e o comércio dependem dos produtos de origem natural. Ele depende lá do minério de ferro, ele depende da carne, do leite, do trigo e por aí vai, né? Do milho, da soja, do café, para fabricar os produtos e alimentar a população urbana. Então, olha para vocês verem, a cidade e a zona rural, elas são independentes, mas relacionadas entre elas, dependentes uma da outra, né? Apesar da integração entre eles, estimulada pelo meio de comunicação e transporte, né? Então, por exemplo, alguns de vocês estão na zona rural, né? Eu sei que é a realidade da nossa escola, mas vocês estão se comunicando comigo, que eu estou aqui na cidade, praticamente no centro da cidade. Então, nós estamos ao campo e a cidade ligado pelo meio de comunicação e o transporte. Tem o táxi, tem os ônibus que vão de um lugar para outro, né? Eles vão até a zona rural e voltam para a cidade, né? O modo como as paisagens, como os elementos da paisagem estão organizados em cada um desses espaços é diferente, né? A cidade é diferente da zona rural, né? E aí, como que isso vai ser? Vamos ver cada um. Nós vamos falar sobre a cidade e sobre a zona rural, tá? Então, ó, na cidade, apesar de serem diferentes umas das outras, as cidades têm características comuns, né? Então, por exemplo, Guaxupé não é igual a Poços de Caldas, nenhuma das duas é igual a São Paulo, mas elas têm algumas coisas que são comuns entre elas. Então, nós vamos ver o que que nós temos de comum entre as cidades e o que que elas têm que não tem no campo. Então, lá, nas paisagens das cidades, aquilo que a gente percebe na cidade, né? Predominam os elementos humanos ou culturais, que são aqueles que são criados pelo homem, né? Em geral, há construções próximas umas das outras, né? As casas, os prédios, ruas, avenidas, ruas normalmente pavimentadas, né? Avenidas, pontes, viadutos. Aqui na nossa cidade não tem, mas em muita cidade tem, né? Principalmente cidade grande. Viaduto é aquela passagem de ruas e tal, por cima, próximo a rios e tal, né? Movimento intenso de pessoas e veículos, né? Tá sempre andando, passando carro e tudo mais. Concentração de estabelecimentos comerciais, as lojas, né? Os comércios e industriais, né? Praticamente toda cidade tem um polo industrial, né? Guaxupé tem inclusive dois, né? Tem um lá, o antigo polo industrial, e o novo que está sendo construído aqui na outra saída da cidade, né? Hospitais, escolas, bancos, escritórios, são coisas que a gente encontra na cidade, né? Sempre que você vai na cidade, vai ter pelo menos um desses, né? De algum desses, um de cada, né? Geralmente a população está concentrada no espaço e empregada no setor de serviços. Que é o setor de serviços, professor? É o comércio e a indústria, né? Então, em Guaxupé, na cidade de Guaxupé, a maioria da população trabalha no comércio, nas lojas ou nas indústrias. Então, na Cochupé, né, que é uma indústria agrícola, né, mas é uma indústria, né, que beneficia o café, no Páscoa, nas outras indústrias que nós temos em Guaxupé, né? Então, ó, aqui mostra para a gente a urbanização do Brasil. O que que é a urbanização, professor? O crescimento das cidades. Então, nós temos a população urbana e a população rural. A população urbana é a parte azul, a rural é a parte laranja, né? E nós temos aqui, ó, a cada ano, desde 1940 até 2010, de 10 em 10 anos, olha lá. Então, a gente vê, ó, 1940, 69% das pessoas no Brasil viviam na zona rural, no campo, né?
e 31% vivia na cidade. E aí, à medida que passa o tempo, nós vamos ver que aumenta a quantidade de pessoas vivendo na cidade e diminui o número de pessoas vivendo no campo, né? Então, lá, até 1960, a população urbana era menor do que a população rural, tá? Porque tinha mais pessoas vivendo no campo do que na cidade. Mas, em 1970, muda. Nós temos 56% vivendo na zona urbana, 44% na zona rural. Por que que isso aconteceu, professor? Por causa das indústrias, da industrialização. Como passou a ter indústrias nas grandes cidades, como São Paulo, a maioria das pessoas passou a ir morar na cidade, que a gente chama de êxodo rural. A pessoa sai do campo para morar na cidade, por causa de melhor condição de vida, mais oportunidade de emprego e tal. Não que todos tenham conseguido, mas tentaram e foram, tá? E hoje, olha lá, 2010, 84% da população brasileira vive nas cidades e só 16% vive no campo, tá? É uma minoria, infelizmente, tá? Por quê? Porque na cidade tem mais oportunidade de emprego, mas também por causa de outra coisa. Aconteceu o que a gente chama de mecanização. O que que é mecanização? É, antigamente, vocês perguntar para os pais, os avós de vocês, eles vão falar que antigamente tudo era feito à mão, né? A colheita, o plantio, tudo era feito à mão, né? Hoje em dia, você já tem maquinário. Então, que um serviço que era feito por 100 pessoas antigamente, hoje é feito por uma, né? Uma colheita de cana, por exemplo. Antes tinha que ir lá um monte de gente, eles faziam a queima da cana e depois ia lá aquele monte de trabalhador com facão cortando os pés de cana-de-açúcar, né? Então eram centenas, às vezes 100, 200 pessoas trabalhando para fazer a colheita. Hoje em dia, vai um cara lá numa colheitadeira e planta ele, e colhe ele sozinho, tá? E no futuro já estão desenvolvendo, não vai precisar nem desse cara, porque aí o próprio dono da fazenda já vai colocar lá no GPS o trator sozinho vai fazer a colheita, a colheitadeira, né? Vai fazer sozinho, né? O café ainda tem muito, aqui na nossa região, o café ainda é muito colhido na mão, né? Porque por causa do terreno, né? Dos morros e tudo mais, mas nós já temos as maquininhas, né? Que faz a colheita, né? Que ajuda, o cara vai muito mais rápido. Então, seja, se antes você precisava de 50 pessoas, hoje você pode colocar 10 com maquininha que faz a mesma colheita no mesmo tempo, tá? Então, com isso, nós tivemos um aumento da população urbana, né? Hoje, mais da metade da população mundial está nas cidades e cada vez mais pessoas viverão nas cidades, né? Por quê? Porque as cidades atraem as pessoas, oportunidade de trabalho, serviço diversificado, né? Com carteira assinada, que muitas vezes no campo não tem, né? E os serviços como hospital, escola, universidade, teatro, comércio, né? Então as pessoas preferem viver na cidade. Inclusive, tem muita gente que vive na cidade e trabalha no campo, né? Que vai lá de ônibus, né? Todo dia. Pega o ônibus lá de manhãzinha, vai trabalhar, passa o dia trabalhando no campo e volta de tardezinha para a cidade. Acontece também, é muito comum, tá? No entanto, grande parte da população urbana não tem direito à cidade. Por quê? Porque não tem acesso a isso. É o pessoal que vive nas áreas, por exemplo, na área de vive em favelas e tal, e acaba não tendo água encanada, não tem coleta de lixo, né? Vocês podem ver muita imagem quando mostra, né, esses lugares, aí o pessoal está andando lá, o rio, o esgoto a céu aberto, né? A água, a pessoa tem que ir lá em um lugar lá longe buscar água. O lixo, eles juntam e deixam lá no lugar para poder ser coletado. Ou então simplesmente joga num canto lá e faz poluição, né? Porque não tem acesso. Outro problema é o acesso a serviços, né? Nesses países, né? E aí isso leva à poluição, né? Problema ambiental, poluição da água, poluição do ar, do solo, né? Que a gente vê, né? Que nem a gente costuma ver os rios poluídos, como tem aqui em Guaxupé, o Rio Guaxupé totalmente sujo, né? Então aqui, ó, uma cidade, né? Aqui é a cidade do Rio de Janeiro, se eu não me engano, tá, gente? Não, não é não. Eu não lembro qual que é essa cidade. Eu peguei a foto de uma cidade genérica e não lembro qual que é. Eu acho que não, não é no Brasil, não. É uma cidade estrangeira, eu não lembro qual que é, tá? Mas é uma cidade
quando a gente pensa, né, uma cidade, hoje em dia, a gente pensa essas grandes cidades, né, cheia de prédios e tudo mais, né? Mas nós temos aqui também, olha lá, a outra realidade, as áreas pobres, né, Janeiro. aqui é o Rio de Janeiro mesmo, tá? A favela, né? Olha lá, uma das favelas. Pessoal morando no morro, porque não tinha. Por quê? O que que acontecia? O pessoal vinha lá do Nordeste, do interior do país, em busca de uma condição de vida, trabalhar na cidade, né, nas indústrias. Só que chegava aqui, não conseguia lugar para morar, porque o pessoal não aceitava eles morar nos bairros já fixados e tal, ele não tinha dinheiro. Aí o que que acontecia? Ele tinha que ir para a periferia, para as áreas externas. E aí muitos foram para as encostas do morro, né? Aí constrói de qualquer jeito, né? Não tem energia elétrica, não tem água. Quando dá uma chuva forte, tem um deslizamento. Então, tem muito problema por causa disso, né? Aí vocês podem ver, ó, casa tudo construída de qualquer jeito, nem sem reboco, né? Muitas vezes, por causa de não ter uma água encanada, eles têm várias. Aqui, ó. Vocês podem ver bem aqui embaixo, no cantinho embaixo. Ó, você pode ver que a casa aqui, ó, tem umas quatro. Não sei se no de vocês estão conseguindo ver porque vocês estão no celular. Mas a casa aqui tem quatro caixas d'água numa parte e em cima tem mais duas ou três caixas d'água. Por quê? Como nem sempre tem água, né? Porque tem muita falta de água, quando tem, eles enchem as caixas d'água. E aí eles vão usando essa água que está na caixa d'água para tomar banho, para coisar, e para beber eles têm que comprar, porque essa água aqui fica parada, não dá para beber, né? Então é uma vida muito sofrida, muito difícil para essas pessoas, tá? Aqui, ó, a questão da poluição, Rio Tietê, lá em São Paulo. Olha que sujeira que tá esse rio, olha que tristeza, pessoal. É muito triste, né? Por isso que é importante, você tá andando, tá na rua, não joga o lixo no chão. Guarda no bolso, guarda na sacolinha, a hora que chegar em casa, joga no lixo, ou enquanto você estiver andando, procura uma lixeirinha na rua ou num estabelecimento, num comércio, vai lá e joga lá no lixo. Não joga na rua, porque da rua vai para o rio, do rio vai para o oceano. E aí polui cada vez mais, né? Muito triste. Para o campo, tem uma variedade também muito grande e também tem algumas características em comum, mas vai ser bem diferente da cidade, porque nós vamos ter as construções vão estar bem distantes umas das outras, né? A gente sabe muito bem, né? Tem ali o sítio com a casa ali, as construções que tem ali, né? A chácara, tem tudo ali, e só vai ter alguns uma distância bem grande, vai andar muito para encontrar outro sítio, outra casa com a construção, né? A população, então, ela está mais dispersa, né? Enquanto na cidade está todo mundo junto ali, próximo um do outro, no campo a população está dispersa, está longe um do outro, né? Aí as atividades estão relacionadas à agricultura, pecuária e o extrativismo, que é a retirada de recursos da natureza, né? Mineral, vegetal, a pesca, tudo mais, a caça, né? Tá lá, a paisagem do campo, né, com a plantação, e ali ao fundo a moradia, né, as construções, né, bem diferente da cidade, né, que estava cheio de casa, rua e tudo mais. Aqui nós temos a plantação, as estradas e a casa. E não tem outra moradia no que a gente consegue ver aqui, ó, tirando a que está aqui, né? Tudo afastado. Olha lá, outro exemplo. Essa foto é de Minas Gerais, eu não lembro, não tinha o nome da cidade, do lugar onde é, mas é aqui em Minas Gerais, olha para vocês verem. Mas o professor, Hum, normalmente quando é uma família assim grande, de várias casas, fica bem perto, porque minha família ela mora muito na roça. sim, mas aí Aí fica tá só, difícil. mas aí, no caso, João, tá só a sua família ali, tá aquele grupinho de casa, aquele grupinho de pessoas. Mas aí você vai, para encontrar outro grupo de pessoas, outras famílias, outras pessoas, você vai ter que andar muito, né? Não quer dizer que sempre vai ser assim, mas no geral é assim, entendeu? No geral, Ah, no sim. campo, tá tudo muito longe, tá muito afastado. Por quê? Tem a sua família ali morando junto, mas tá em volta dessas casas, tá cheio de plantação, não tá? Ou de pasto. E aí o vizinho vai estar lá longe.
Você vai levar algum tempo para ir. Hoje de carro vai rapidinho, mas ainda está uma boa distância, está ali 1 quilômetro, 2 quilômetros, dez É, quilômetros de distância, né? tem uma casa lá que eu não sei nem de quem é. Eu acho que não é da família, não. Tipo assim, é umas Mas duas está uma casas certa seguidas. distância, não está? Não, Mas está uma não muito certa longe uma distância. da outra. Então, mas mesmo assim, tá, comparado com a cidade que estaria um do lado do outro, É, ainda é longe, né? Ó, ainda é longe. nas paisagens rurais, nós podemos ver hotel. Hoje em dia tem muito hotel fazenda, né? Já está sendo construído, o pessoal constrói lá o hotel, que aí o pessoal pode andar a cavalo, fazer rapel, andar no meio do mato, né, na mata. Chácaras destinado ao turismo, que o pessoal vai lá fazer festa e tal, né? Agroindústrias, que aí o pessoal, para ficar mais fácil, eles colocam a indústria próximo já da onde produz, né? Então, por exemplo, uma indústria para produzir alimento baseado no milho. Então, ele já põe a indústria ali do lado da onde produz o milho, porque fica mais fácil, né? É o que está acontecendo hoje em dia. E as empresas mineradoras, né? Então, que nem a Vale do Rio Doce, por exemplo, que tira minério de ferro, ou uma que faz retirada de carvão mineral com os seus equipamentos, né? Aqui, ó, uma agroindústria. Então, nós temos no fundo aqui, ó, a plantação, né? Provavelmente de soja ou de milho, e aqui nós temos a agroindústria, que aí esse milho já é retirado e já traz para cá e aqui já produz alimento, seja o que for, ração, alguma coisa É, que seja produzido é aqui, uma tá? fábrica. É uma indústria, uma fábrica. Então, em vez de estar na cidade, a fábrica está aqui. Mas os trabalhadores provavelmente vêm da cidade. Olha lá, todo mundo, olha os carros aqui, ou então vem de ônibus, trabalha aqui e volta para a cidade. Mas olha lá, nós temos aqui, é no campo, é na zona rural, né? Aqui, se eu não me engano, quando eu peguei essa imagem, que faz um tempinho que eu preparei isso aqui, é uma fábrica de ração, tá? Então eles provavelmente produzem milho aqui atrás, né? Lá naquela região, aqui na região em volta, não só aqui nessa parte, mas em volta toda aqui dessa indústria, produz o milho ou a soja, né? Pode ser qualquer um dos dois, e traz para cá e aqui eles transformam isso em ração para os animais, né? Para galinha. É porque aqui, ó, vocês podem ver que tem os silos. Provavelmente aqui está guardado os produtos, né? Dos dois lados tem silo, né? E tem a torre d'água e tal, tudo certinho, né? Então aqui eles produzem uma indústria na zona rural. Mas quem trabalha provavelmente não mora aqui nessa região. Ele vem da cidade, né? Olha os carros aqui, bonitinho, né? Então, vocês viram como que é variado, diversificado essa paisagem? Nós temos toda essa transformação. Deixa eu ver aqui se eu pus o Bruno. Não pus. Toda essa transformação da paisagem dependendo do que é feito, dependendo do que existe, tá? No campo ou na cidade, né? Vocês podem, na próxima vez que vocês tiverem a chance, vocês podem comparar o quanto é diferente o campo e a cidade. Aqui em Guaxupé mesmo, né? É totalmente diferente. Um pouquinho que você sai, você já vê a diferença entre um e outro, né? Deixa eu parar a gravação aqui. Ficou bem entendido?